Compõe a mesa na qualidade de debatedora, tá? A doutora Camila Prado. Tá? E aí nós combinamos que após cada exposição, a debatedora faria a sua intervenção, que eu acho que vai ficar melhor dentro desse modelo. Doutora Camila, por favor. Bom dia. Gostaria de agradecer imensamente o convite da escola para compor essa mesa. Eu me sinto café com leite na mesa. Atribuo o convite à gentileza da desembargadora Gáulia e, como café com leite, meu papel é não atrapalhar, que é o que eu vou tentar fazer. Desembargadora André, você fez uma menção à forma de humor que é feita dentro da sua Câmara e por sorte ou coincidência, o desembargador Cláudio também faz parte da sua Câmara. E você mencionou que a forma de humor, muitas vezes, não pode extrapolar o limite do grupo ao qual ela se destina. Essa limitação de público, nos dias de hoje, é algo ao qual a gente não tem mais acesso, garantia e capacidade de limitar. A minha pergunta, depois dessa ponderação, é se a impossibilidade, a incapacidade de limitação do público ao qual se destina a piada faz com que o limite da piada também seja retraído? Ou seja, eu posso, na minha mesa da sala de jantar da minha casa, falar para o meu pai, que é um sujeito que tem um ótimo senso de humor, uma piada que não vai ser aceitável se eu falar aqui no fórum. Mas, se o meu pai estiver de mal comigo, ele bota no Twitter dele e diz: olha o que a minha filha falou, 2 pontos. E aí, aquele grupo e aquele contexto em que era aceitável aquela piada muda de contexto, muda de grupo, e a avaliação externa também muda. E aí está a minha pergunta: a gente leva isso em consideração ou é o início que vale? Olha, a pergunta que você formulou, Camila, ela é importantíssima. Eu digo já em relação ao direito que contexto é tudo. Em se tratando de liberdade de expressão, é tudo e mais um pouco. Contexto é realmente a chave. Se eu vou numa partida de futebol, né, com os meus parceiros, eu não vou há muito tempo, mas enfim, quando eu ia, lá são dito coisas que fariam ruborizar, enfim, outras pessoas em outras circunstâncias, né? Por exemplo, num encontro social. São ditas barbaridades que, naquele contexto específico, tem um peso específico, diferenciado, né? É uma experiência muito interessante também. Às vezes, quem fala também é muito importante. Eu, há 6 anos, quando eu fui para os Estados Unidos e fui lá estudar inglês, etc., estava lá com o meu professor, que era um russo, que tinha se naturalizado americano, já estava vivendo lá 20 e tantos anos, etc., e ele falou uma coisa que nós já sabíamos, mas que ficou muito marcado. Ele fez questão de falar muito isso, que é aquela palavra que lá nos Estados Unidos é um grande tabu, que eles se referem como N-word, né, para se referir aos afro-americanos, né, que aqui não tem o peso, aqui nós falamos negro. Eles, até, enfim, os afro-brasileiros até gostam de ser chamados de negros e não de pretos. Mas lá nos Estados Unidos da América, eu posso falar aqui porque lá não tem aqui não tem o peso que tem lá. Não se pode falar a palavra nigger, nem para fins acadêmicos. Então lá ele não pronunciou nenhuma vez a palavra, e quando botava no quadro era N pontinho, pontinho, pontinho. E ele diz o seguinte: e eu tenho vários amigos afro-americanos, amigos irmãos, e eu não posso usar essa palavra. E eles usam entre eles. E eles usam como se fosse uma gíria, nigger. Mas eu não posso usar. É o famoso lugar de fala, né? Eu não posso. É contexto, né? Porque essa palavra tem uma conotação
tão negativa na história dos negros nos Estados Unidos, né, da escravidão, enfim, do linchamento, até a década de 60, eles eram linchados, eles eram pendurados, né, pelo pescoço em árvores no sul dos Estados Unidos. Segregação. Então é uma coisa muito pesada que até hoje deixa marcas. E se você quer ofender um negro americano, é chamado de negro. Aí você sai chamar para briga, né? Chamar para briga, e é uma coisa séria e pode dar coisa muito séria mesmo. Em alguns estados americanos isso é considerado perturbação da ordem. Eles não prendem por você violou a liberdade de expressão, porque isso está dentro da liberdade de expressão, mas isso pode ser considerado uma provocação, que eles chamam de fighting words. A fighting word está dentro da categoria que está não protegida pela liberdade de expressão. Quando você face to face, cara a cara, chama um afro-americano de nigger, é como se está chamando ele para briga. Você está querendo provocar uma briga. Então você pode ser processado, pode ser preso por perturbação da ordem, por estar praticando um ato que é ilegal, porque isso é considerado fighting word. Você está chamando alguém para uma briga, né? Agora, se você não está face a face, está escrevendo isso, etc. e tal, você pode ser criticado, etc., mas liberdade de expressão. Então, contexto é tudo. Então, coisas que eu conto, por exemplo, no recinto do meu lar, uma piada que é inaceitável fora desse contexto, vai depender se eu estou lá ou se eu tocar, né? Não necessariamente eu estou querendo dizer que num caso vai ser ilegal, passivo de punição, e no outro não. Mas, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista cultural, social, moral, faz muita diferença. Juridicamente, pode fazer. Juridicamente, pode fazer. Então, a sua pergunta é excelente, porque isso mostra o quão difícil é o julgamento de casos envolvendo a questão do humor. Se me permite, eu queria só mencionar um caso muito específico. Esse me incomodou muito quando foi julgado, que foi envolvendo um comediante, que é o Rafinha Bastos, né? Que ele é um comediante paulista. Eu nem gosto do humor que ele faz, enfim. Eu vou fazer aqui um hate speech. Não sei se é porque ele é paulista. Olha a teoria da superioridade. Então, quis fazer um humor mostrando a superioridade do carioca sobre o paulista. É uma brincadeiras à parte. Ele fez uma piada de extremo mau gosto num programa, quando ele integrava um programa de televisão chamado CQC, em que quando falaram numa determinada cantora e artista, que estava grávida, você viu a fulana grávida, viu como ela na televisão apareceu? Nossa, ela está bonita, está linda. E ele falou, numa piada extremamente infeliz e de mau gosto, falou assim, eu comi a mãe e o filho, que ainda estava dentro da barriga. Aí você vai dizer assim, passou do limite. Então, concordo, mas na minha opinião, passou do limite moral, limite do bom gosto, né? Agora, isso foi transformado numa questão jurídica. Ele foi condenado criminalmente e civilmente. E eu fiquei chocado com isso. Como uma piada de mau gosto, de extremo mau gosto, virou uma condenação criminal. Virou um ilícito civil que já é grave o suficiente. Na verdade, ele já teve uma punição social imensa, né? Parece que ele perdeu o emprego, enfim, foi enxovalhado pelas redes sociais. As redes sociais também são cruéis, né? Pega um fato que em si é lamentável, né? E a pessoa recebe uma condenação desproporcional. Me perdoem, mas eu não concordo com esse linchamento virtual que é feito hoje em dia, quando alguém realmente é politicamente incorreto, faz uma piada que é politicamente incorreta, até racista, né? Que a gente deve condenar, são coisas que a gente deve mudar, mas pessoas têm vidas destruídas por causa disso, né? É uma coisa muito complicada. A gente tem que pensar muito sobre isso, sobre esse tribunal da internet. O tribunal da internet, muitas vezes, aplica uma pena desproporcional, quando merece uma pena, mas não uma pena de linchamento virtual, acabando com a vida das pessoas. É uma coisa que a gente tem que pensar com muito cuidado. Mas, respondendo a sua pergunta, contexto é tudo. Doutor Anderson, eu já lhe admirava e hoje lhe admiro mais pela opção pelo Fluminense, evidentemente, e pelo conteúdo da palestra. Não necessário. E só aproveitando o que foi colocado, eu vou assumir um pouco aqui uma liberdade poética aqui do mediador, tá? E esse é o propósito um pouco do fórum, fazer com que as pessoas pensem, reflitam, tá?
E nós vivemos uma transição nisso, já que a Constituição de 88 trouxe, e o desembargador André colocou muito bem, lá no artigo 5º, né, a previsão ali nos incisos 9 e 10 com relação à manifestação de pensamento e tudo mais. Nós já saímos de um período em que não havia isso. Tá? E o desembargador André também colocou a questão norte-americana, em que, de uma forma muito mais lacônica, isso é previsto lá, e, no entanto, há um respeito muito maior. E falando sobre a questão do fórum e da questão judicial, eu acho que o grande esforço de todos nós, dos advogados, do Poder Judiciário e de fóruns como esse, é fazer com que essa discussão em torno da liberdade de expressão e do direito à imagem, ela se torne um hábito, tá? Um hábito para que as pessoas discutam e busquem uma solução, e aí uma das grandes questões que o doutor Anderson colocou, para que se encontre uma fórmula técnica, jurídica, para se decidir essas questões, para que isso não vire uma loteria. Tá? E acho que somente a partir dessa discussão, de fazer com que essa discussão seja um hábito, aí sim, nós vamos conseguir fazer com que a sociedade brasileira evolua ao ponto que a sociedade norte-americana chegou. Isso tem que ser cultural. Tá? E só se torna cultural a questão da liberdade de expressão a partir do momento em que esse debate passa a ser um hábito na sociedade. Nós estamos numa fase que antecede a questão cultural. Tá? Ou seja, discutir, tá? É fazer com que isso se torne um hábito para que se encontre uma solução. E parte dessa solução passa pelo Poder Judiciário. E acho que nós temos que fazer essa autocrítica. Tá? As decisões hoje são muito controvertidas. Na Câmara, na 7ª Câmara, a gente discute muito isso. Com uma certa frequência, nós somos obrigados a chamar um colegiado maior para decidir esses temas. E ali a gente tem essa percepção de que é preciso evoluir, mas é preciso encontrar um parâmetro, tá, técnico, porque a partir do momento em que se ficar definido, aí nós vamos partir para a evolução, que seria a questão cultural. Hoje, a ideia que eu tenho é de que qual é o limite do humor? O humor é quando é com os outros. Tá? É esse. Tá? Quando é com a gente, é violação, é ofensa. Né? E me passa isso com alguns processos, hoje foram citados alguns personagens, que sempre defenderam a liberdade de expressão, mas quando atinge, olha, isso aqui é ofensa. Então, quando isso se tornar cultural, as pessoas vão saber o seguinte: não adianta ir ao judiciário dizendo que isso ultrapassou, porque já é cultural, não vai adiantar. Tá? É preciso que se aceite a crítica, tá? Que saiba exatamente o limite e que as pessoas, aí sim, busquem a verdadeira segurança, de saber o que ultrapassou o limite do humor, ainda que nos ofenda, que a gente sofra, mas é assim que a sociedade vai se comportar em relação a isso. Você me permite que eu possa usar a sua citação na minha obra? Não? Diferença entre humor e ofensa. O humor que acontece com os outros e a ofensa que acontece com a gente? É mais ou menos isso, pode. Não, isso é uma frase, hein? Professor, estava tão bom que eu não usei aqui os cartões que eu tenho aqui. Eu sou meio tarado com isso, eu estava olhando o tempo, estava desesperado, mas eu falei, vamos acabar pelo menos para ficar inteligível. Né? Então, agora, tá, a doutora Camila, tá, eu cometi uma deselegância com ela, porque acabei não dando a palavra a ela na segunda exposição, tá, mas com a palavra da doutora Camila para que faça comentários em relação às duas últimas palestras. A impressão que eu fiquei dos dois palestrantes é que eles usaram uma técnica que eu aprendi quando eu estudava para essas mesas, que na prova oral fala tudo que você sabe, que é para não dar oportunidade de usar para nada. Então, os dois palestrantes usaram da mesma estratégia, falaram tudo que tinha para falar sobre o tema, para não me deixar perguntar nada. Então, eu vou fazer apenas uma ponderação final. A gente falou muito aqui nesse fórum tão interessante sobre direito de imagem, direito de liberdade e liberdade de expressão, outros direitos, né? A gente falou aqui que outros direitos podem ser violados pela liberdade de expressão. Me vieram à cabeça duas situações que não têm exatamente a ver com direito de imagem, mas com violação de outros direitos. Um foi uma situação que eu vivi no começo da carreira e que eu fiquei muito
angustiada e que eu confesso que o meu pecado foi não acompanhar, porque foi uma decisão que eu dei numa vara que não era minha e eu, ao final, não sou. Foi também o programa Pânico, que já foi comentado aqui várias vezes, que fez um quadro de uns 20 minutos com a Xuxa, que era muito zombada na sua época áurea, e eu fiquei assistindo com o advogado respirando no meu cangote, esperando eliminar, e ao finalzinho do quadro eles fizeram uma referência à filha dela, que era menor, bem pequena na época, era menor de idade, e tinha um humorista vestido de criança imitando a filha dela. E ali, para mim, apareceu um limite objetivo do humor. O subjetivo, se eu estava achando de bom gosto ou de mau gosto, não deveria interferir na minha decisão. Agora, é um limite objetivo o direito de uma criança, né? Tanto que era uma vara civil, mas o fundamento da decisão foi o Estatuto da Criança e do Adolescente. E outra situação que eu me lembrei foi havia uma grife muito chique em São Paulo, chamada Daslu. E a origem da palavra Daslu era uma coisa bem paulista, que eram duas moças com nome que começava com Lu. A Luísa e a Lúcia. Era Daslu. Eram duas Lu, Daslu. E aí veio uma grife patrocinada por uma... Estava desligado? Dava para ouvir? Como é que pode fazer? E aí veio uma associação de profissionais da exploração do sexo, que a gente também já comentou que não é ilícita, e lançou a grife das PU, que era das puta. Tinha das Lu e tinha das PU. E a grife, os donos das Lu, as donas, né, eram as Lu, entraram com um pedido de reparação pelo uso indevido da marca, e aí entra um outro direito, direito de propriedade. Há ou não há infringência ao direito de propriedade da marca, do direito de propriedade industrial, mas atrelando a reclamação também à violação da imagem. Afinal, era a grife mais cara de São Paulo, que estava sendo difamada pela Associação das Profissionais da Exploração do Sexo. Então, me parece, talvez não seja o lugar aqui hoje, até pelo tempo, mas que a liberdade de expressão pode levar à violação de direitos que tangenciam o direito de imagem e que também nos vai ser trazido à avaliação e que a gente também vai ter que parar e ponderar. O tal do bom gosto, a gente já concordou que não vai ser um parâmetro judicial, vai ser um parâmetro pessoal. Você não vai, o desembargador André falou, você não assiste, ou o professor André, só agora não lembro, você não vai ao filme, você não assiste a peça, você não lê o livro. Mas, no momento que a gente vive hoje, em que a informação chega por todos os poros, você querendo ou não, e o debate é limitado, é um paradoxo muito grande. A informação chega de uma forma muito mais ilimitada do que o período em que o professor Marco Túlio delimitou aqui, que era uma fonte, né, era um jornal, 2 no máximo. Hoje em dia é uma fonte ilimitada. Então a informação chega de uma forma muito mais ilimitada e o debate é muito mais limitado, porque as pessoas vivem em bolhas. Você debate no seu grupo do WhatsApp, você debate na sua página do Facebook, você debate no seu direct do Instagram. Eu só sei esses dois, o resto eu não sei como é que funciona. E aí você fica com a falsa sensação de todo mundo concorda comigo. Eu postei lá no meu grupo do não sei o quê, uma opinião bombástica, que eu pensei, dei a minha opinião bombástica. Todo mundo concordou comigo. Quem são? 13 pessoas que estavam no meu grupo. Logo, todo mundo concordou comigo. Também é uma sensação, é uma enorme novidade, a extensão, o impacto, eu acho que isso vai ser trazido à avaliação judicial eventualmente, a quem chegou essa possível violação, se é uma violação a partir da medida em que atingiu as 20 mil pessoas da província de São Paulo ou atingiu a quem atingiu aquilo. São questionamentos que nós vamos ter que enfrentar
para os quais eu, pessoalmente, não tenho resposta. A cada vez que eu me vejo obrigada a enfrentar uma questão dessa, eu paro e penso de novo, eu paro e leio de novo, eu paro e converso de novo. E o que a gente tem de mais interessante, me pareceu, nesse fórum, foi: a gente não precisa pensar sozinho, né, desembargadora Gama? Nós precisamos conversar, pensar juntos e sair da nossa bolha. Concordar com quem já concorda com a gente não tem graça nenhuma. Vamos conversar com respeito com quem pensa diametralmente oposto a nós. Ponderar para depois falar eu estava coberto de razão ou depois falar eu estava completamente errado. Era essa a minha ponderação. Estou feliz, saio mais iluminada, saio mais ilustrada, com um pouco mais de calma para as minhas próximas decisões. E espero ter sempre o prazer de ter um acórdão que confirme uma sentença tão belo e tão libertador quanto foi o acórdão da desembargadora Gáulia, que confirmou uma sentença que não foi fácil de dar. Um dia, quando esse caso transitar em julgado, a gente volta e conta tudo e conta para vocês. Tá bom? Muito obrigada a todos, muito obrigada pelo convite. Eu gostaria de parabenizar a desembargadora Cristina Gáulia, o desembargador André, pela realização desse evento e pelo convite para que eu pudesse ser mediador. Aprendi muito e acho que é dessa forma que essa é uma das missões da Escola da Magistratura, tá? De fazer com que as pessoas venham, discutam, aprendam. Tá? E, concluindo a minha participação, eu vou entregar o diploma de participação do desembargador André Gustavo, depois vou passar a condução dos trabalhos para ele. Evidentemente que o diploma dele não ficaria bem, o certificado dele, entregar para ele mesmo, então eu faço isso. Tá? Tá? E passo a palavra, tá, ao diretor da Escola da Magistratura para que encerre o evento. Quero dizer que estou desligado. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, na verdade encantado com esse evento. Tenho que agradecer a iniciativa da desembargadora Cristina Gáulia, minha amiga, irmã, querida, né, uma magistrada que eu admiro, professora, que teve a ideia de montar esse evento. A ideia foi toda dela, o crédito tem que atribuir. Na verdade, ela me trouxe, né, trouxe o meu fórum para fazer parte disso, e eu me intrometi também para falar, porque esse tema, sempre que tiver um palco, eu venho falar, porque eu acho que é muito importante. Acho que nós temos, como já foi dito aqui, que criar uma cultura da liberdade de expressão, o que não significa que a liberdade de expressão é uma liberdade sem freios. Claro que ela tem, mas a gente tem que estabelecer exatamente que freios são esses, quais são os standards, quais são os critérios, como foi observado aqui pelos dois expositores que brilhantemente falaram sobre esse tema. E a gente tem que criar isso para que julgar o tema liberdade de expressão não se torne uma loteria judicial. Ah, se caiu com esse desembargador, com esse juiz, o julgamento é um. Se caiu com esse outro, o julgamento é outro. Isso não é desejável, né? Se não pelo aspecto da segurança jurídica, como ressaltado pelo Dr. Marco, mas por uma questão de isonomia, também pelo Dr. Anderson. A gente tem que ser isonômico nisso. Afinal de contas, a gente dá uma solução que a gente quer universalizar, e não ad hoc, não para aquele caso, e depois no outro a gente pensa como é que a gente vai resolver de outra forma. Então, para casos semelhantes, soluções semelhantes. Casos diferentes, soluções diferentes, muito bem. Então, acho que um evento como esse é importante. Eu agradeço imensamente o público que veio aqui e pacientemente nos ouviu durante tanto tempo, desde cedo aqui, estamos aqui desde 9h30, 10 horas da manhã. É uma maratona, eu reconheço, mas o tema é muito importante e daria pano para muita manga aqui, para muita coisa para a gente falar. Então, eu passo agora aqui esse certificado. Estou sem meus óculos aqui. Esse é para a desembargadora Gáulia. Está aqui, desembargadora. Posso? Esse aqui eu entrego para o meu querido amigo e irmão, o desembargador Cláudio Brandão. Da minha querida Camila. Esse aqui é o doutor Marco Túlio. E o doutor Anderson Schreiber. E aqui a gente tem uma bravata, né? Que já da época do desembargador Sérgio Cavalieri, a gente entrega, logo que acaba aqui o evento, a gente entrega um DVD. Que eu estou mudando isso, porque DVD a gente já não sabe nem mais como usa, né? Porque não tem mais lugar para colocar, né? Vira porta-copo. Então, já determinei que no futuro próximo
a gente vai usar um pendrive, um flash drive bonitinho, que vem dentro de uma caixinha, etc., para que a gente possa efetivamente utilizar isso. E eu antes de declarar encerrado, eu queria aproveitar essa plateia qualificada e tão paciente, queria aproveitar para fazer publicidade de um evento muito importante que nós vamos sediar aqui no dia 17 de junho, que tem o título A Magistratura que Queremos. Esse evento é muito importante, vai contar com nomes como o ministro Luiz Fux, o professor Lênio Streck, Sérgio Bermude, Tércio Sampaio Ferraz, o jornalista Heraldo Pereira, Carolina Brígido, além de professores da PUC, que fizeram a pesquisa que levou esse nome, os professores Luiz Werneck Viana, Maria Alice Rezende de Carvalho e Marcelo Bauman Burgos. E que vai ter como estrela, como palestrante principal, um jurista notável que escreveu um livro que é um clássico, inclusive aqui no Brasil, que é Acesso à Justiça, e esse palestrante é o Brian Gart, que é um jurista notável, fantástico, escreveu esse livro com Mauro Capelletti, que já é um clássico de leitura obrigatório por todos quantos se interessem pelo direito, né? Seja qual for a área. Então, esse evento é muito importante, porque nós vamos debater os rumos que a magistratura deve tomar, os problemas da magistratura, do Poder Judiciário, os seus defeitos, para que nós possamos pensar um Poder Judiciário do futuro menos imperfeito, perfeito a gente nunca vai ser, mas menos imperfeito, e que realmente possa cumprir o seu papel de exercer a jurisdição de uma forma cada vez mais eficaz. Então, esse evento aqui, vocês possam, por favor, se vocês realmente tiverem a possibilidade de vir no dia 17, se inscrevam no site da Emerge, porque esse é um evento muito especial. Para mim, eu estou assim, acalentando ele como evento assim, do semestre, pela magnitude das pessoas que estão vindo, professor estrangeiro, pelo tema. Então, ficam todos convidados. E, com isso, eu declaro encerrado esse evento. Muito obrigado a todos.